Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta segunda-feira, uma segunda após um clássico dos milhões. Ontem, Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã, um empate, o placar ficou 1-1. E um clássico que acredito que não liga um sinal de alerta para o torcedor, nada disso. Mas deixa o vascaíno um sentimento de talvez o Vasco poderia ter entregado mais. Talvez Paiva poderia ter substituído antes do Vasco levar o gol e o Vasco ter mudado de postura no placar ainda 0-0 e quem sabe ter conseguido abrir o placar antes de levar gol. Talvez o Coutinho pudesse ter entrado no Payet antes da bola dos caras ter entrado. São perguntas, são questionamentos que o vascaíno começa a se fazer nessa segunda-feira. E é claro, a gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês. Vamos ter essa resenha aqui importante logo na manhã da sua segunda-feira. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, vamos falar sobre Rafael Paiva, até porque ambos após a partida se manifestaram, tanto Coutinho na zona mista, quanto também Rafael Paiva na sala de imprensa. Então a gente vai trazer aqui palavras importantes dos dois a vocês neste vídeo, também falar sobre o Campeonato Brasileiro, atualizar aqui a vocês como ficou a tabela do Brasileirão após a 26ª rodada, falar sobre a próxima partida do Vasco nesse Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras nesse próximo domingo, e o Vasco aí começando mais uma semana longa de preparação para essa grande partida. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo, ó, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença, o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Como? Através do seu like, através do seu joinha, através do seu gostei, que é de sua importância e principalmente com a sua inscrição. Se é aí do outro lado que curte o nosso conteúdo, porém ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Então, contamos muito com a sua ajuda, contamos muito com o seu apoio. Venha logo fazer parte da nossa família. Show? Vambora então, meu amigo torcedor, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. Como não poderia ser diferente, quero começar aqui primeiramente com vocês falando sobre Campeonato Brasileiro. Porque ontem, né, Vasco e Flamengo às 6h30 da tarde se enfrentaram no estádio do Maracanã. Vasco 1, Flamengo também 1. E com esse resultado, como está aparecendo aí na imagem a vocês, o Vasco foi para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco chegou aos 35 pontos, empatou com o Internacional no número de pontos, porém por conta do número de vitórias, o Vasco tem 10 e o Inter tem 9, o Vasco ultrapassa o Inter na tabela. O fator vitória é o primeiro critério de desempate. O Inter, porém, joga hoje. Às 8 horas da noite teremos Internacional e Cuiabá dentro do Beira-Rio. Caso o Inter vença, vai a 38 e ultrapassa o Vasco da Gama na tabela de classificação. Caso não, caso perca a partida, a tabela da 26ª rodada terminará exatamente dessa forma que está aparecendo aí na imagem a vocês. Com o Inter tendo 35, o Vasco tendo 35, Cruzeiro com 41, que perdeu para a equipe de São Paulo ontem jogando dentro do Mineirão, Bahia com 42, São Paulo com 44, Flamengo 45, Fortaleza 49, Palmeiras 50 e Botafogo 53. Eu falei com vocês no Acorda Vascão de ontem e faço questão de voltar a repetir no Acorda Vascão de hoje. A tabela do Vasco, o brasileiro, para mim, hoje ainda é até a 5ª colocação. O Vasco tem que mirar ali, do 5º ao 6º, no G6 do brasileiro. O Vasco hoje está a 7 pontos do G6, a 7 pontos do Bahia, com um jogo a menos ainda, o que é muito importante. Por quê? Porque o Vasco está perto. O Vasco está a 7, com a possibilidade de, dependendo aí do que acontecer nesse jogo a menos, ficar a 4. Mas agora o grande foco é no Palmeiras. Domingo que vem, às 4 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras se enfrentam. O Vasco tem mais uma batalha pela frente. Uma batalha importante, um jogo duro, com o mando do Vasco dentro do estádio Mané Garrincha. É um bom momento, tanto para chegar contra o Palmeiras, fazer frente, vencer a partida. Mas, ao meu ver, jogar de uma forma diferente da que vimos o Vasco ontem contra a equipe do Flamengo. O jogo termina
com o Flamengo tendo 61% da posse e chegando 17 vezes ao gol do Vasco, enquanto o Vasco com 39% da posse e chegando apenas 9 vezes ao gol do Flamengo. O Vasco precisa entregar mais. O Vasco precisa jogar contra as equipes como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Botafogo, como o São Paulo, de igual para igual, sem medo, partindo para cima, botando a camisa em jogo, botando raça em jogo, botando intensidade em jogo e chamando o jogo para si. Ontem o Vasco, infelizmente, contra o Flamengo, se abdicou de jogar. E essa foi uma das grandes críticas que eu fiz a vocês aqui no pós-jogo de ontem. Clássico, na minha opinião, é de igual para igual. Independente do time que esteja do outro lado, independente do elenco que esteja do outro lado, independente da qualidade dos atletas que estejam do outro lado. A questão é imposição, é chamar o jogo para si, é correr mais do que os caras, é colocar mais intensidade do que os caras, é ter mais vontade do que os caras. E ontem, infelizmente, o Vasco não jogou dessa maneira. E o Rafael Paiva, após o jogo, falou exatamente sobre isso, sobre o que ele achou do desempenho do Vasco contra o Flamengo ontem, no Maracanã. Eu acho que a gente não levou o jogo para esse viés, né, de dar uma resposta. A gente está tentando construir uma mentalidade de uma equipe que consegue competir contra qualquer equipe, né? Ser forte sempre, o Vasco brigar sempre por algo a mais. A gente tem demonstrado isso na Copa do Brasil, então a gente sabe que o primeiro turno, o jogo foi muito longe do que todo mundo esperava, né? Mas mais do que a resposta, a gente precisa construir a nossa mentalidade, né? O que a gente busca como equipe, aonde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro, aonde a gente quer chegar na Copa do Brasil. Então o jogo passava muito mais por conseguir competir contra o Flamengo do que por dar qualquer tipo de resposta, né? Então pelo menos foi assim que a gente tentou construir o contexto do jogo. Acho que a gente estava no nível de concentração altíssimo o tempo todo, a gente tentou não deixar o jogo pilhado, como geralmente é um clássico, a gente estava muito focado e eu acho que a resposta foi boa. Acho que a gente está conseguindo dar boas respostas. Antes da derrota para o Atlético, apesar da classificação, a gente vinha de 8 jogos sem perder. Acho que no Brasileiro, se eu não me engano, é o 6º jogo consecutivo que a gente não perde, então a gente tem construído coisas boas aí. A resposta tem que ser essa, tem que ser dentro de campo, não por conta de um adversário, mas por conta do contexto de toda a competição. A gente quer coisas maiores no Brasileiro, a gente precisa provar dentro de campo, independente do adversário. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras de Rafael Paiva sobre o que ele achou do desempenho da equipe Cruz Maltina ontem diante da equipe do Flamengo dentro do Maraca. Volto a repetir, essa é a postura do Paiva. Eu acho que o Vasco faltou entrega, faltou jogar. Sei que o Flamengo é uma grande equipe, sei que o Flamengo tem um bom jogo, sei que o Flamengo é um time difícil a ser batido, mas tem que jogar de igual para igual, cara. Não gosto desse tipo de jogo que dá a bola para os caras, se recua e vê o adversário jogando. Uma hora, meu amigo, a bola entra, e ele entrou. E só não entrou outras vezes por sorte, tá? Que a gente teve 2 bolas na trave dos caras ainda, uma na travessão e outra no pé da trave. O jogo já poderia ter sido diferente há muito tempo. Há muito tempo. Vasco, inclusive, teve como ponto fundamental para levar o gol aos 27 minutos da segunda etapa, a questão das substituições. David não aguentava mais, o Jean Davi não aguentava mais e o Payet não aguentava mais. O Vasco não tinha mais escapado ofensiva, porque os 3 atacantes, os 3 responsáveis por essa saída de bola, estavam completamente esgotados fisicamente. E já por estarem esgotados fisicamente, o Vasco também não tinha recomposição defensiva, porque os pontas são importantes para marcar as ofensivas nas extremidades do adversário. Gonzalo Plata estava brincando de um lado, Arrascaeta estava brincando no meio, tá uma bagunça total no sistema defensivo e ofensivo do Vasco. Defensivo e ofensivo do Vasco. As substituições, ao meu ver, mudaram o jogo. E essa foi a pergunta feita para Paiva. Por que o Vasco teve tanta dificuldade nas substituições? Será que o Paiva teve o mesmo pensamento que eu? Ele respondeu. E a resposta tá aí para vocês. Eu acho que o Flamengo pressionou muito a gente, né? Eu acho que em alguns momentos a gente até conseguiu quebrar a pressão, a gente não conseguia empurrar o Flamengo para trás, né? A gente até tentou jogar, se arriscou, teve um lance no primeiro tempo que a gente perdeu uma bola e nem me lembro quem saiu ali dentro da área, acho que foi o Arrascaeta, se eu não me engano. A gente tentou. Realmente o Flamengo também tem muito mérito de o tempo todo estar incomodando a gente, tentando tirar a bola do nosso pé. Mas eu vejo o quanto a gente está buscando. Está buscando evoluir, a gente não está se desfazendo da bola o tempo todo. Quando a gente dá uma bola longa, a gente já está melhor organizado para a segunda bola. Então a gente está no processo
de evolução, de construção e eu acho que jogo a jogo a gente está conseguindo evoluir um pouquinho. Meu amigo torcedor vascaíno, essa imagem do Paiva antes das substituições. Mas era nítido que depois de substituir a coisa ia andar. E andou. Grande problema, porém, é que o Vasco leva o gol aos 27 e a substituição acontece aos 29. Coutinho entra no lugar do Payet e Emerson Rodrigues entra no lugar do David. Curiosamente, Emerson Rodrigues, o atleta que inicia a jogada, cruza para o Pumita e o Pumita dá uma linda assistência para o Coutinho. Ou seja, dos 3 jogadores que tocaram na bola antes do gol ser marcado, 2 entraram nas substituições. Inclusive, o que deu assistência, que no caso foi para o Rodrigues também, né? Então, assim, a jogada foi feita todos de atletas que entraram após as substituições de Paiva. A jogada começa com o Ryan na ponta direita, passa para o Emerson na ponta esquerda, o Emerson cruza para o Puma lá na ponta direita, né, dentro da área já, que cruza para o Coutinho fazer o gol, ou seja, o gol surgiu numa jogada de atletas que vieram do banco. Era nítido que o Vasco precisava mexer, era nítido que o Vasco precisava trocar, era nítido que o Vasco precisava movimentar a equipe. E o Paiva demorou muito a mexer esse time do Vasco. E não poderia ser diferente. O Paiva foi questionado por isso ontem. Por que o Paiva demorou a mexer? Por que o Vasco só conseguiu jogar após substituições? Ele respondeu. E a gente traz aqui as suas palavras. Boa noite. A gente também tá muito feliz aí pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem trazido aí dos últimos jogos, né? De tentar lutar muito, brigar muito pelo resultado, tratar todo jogo como se fosse uma final. Eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar. Sofremos sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo. E mais uma vez mostramos a força do coletivo que a gente tem. Então, os jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol. E eu acho que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Eu acho assim, é um jogo desse nível, né, que você tem que estar muito organizado para defender. Quando você troca algum jogador, por mais que ele tenha consciência da estratégia que a gente tem, até ele entrar no jogo, talvez você perca 1 ou 2 bolas ali que pode ser fundamental para você tomar um gol, né? Então tem jogos que você tem que buscar logo mudar para reagir de alguma forma, para buscar o gol, mas tem momentos que você está equilibrado para defender e quando você troca demais, você se desequilibra um pouco. Então são opções, são decisões que você tem que tomar e você não tem clareza se vai dar certo ou não, né? Então, acho que hoje o time estava consistente defensivamente, a gente começou a sofrer um pouquinho mais de transição em um momento do segundo tempo. A gente ali sabia que daqui a pouco a gente tinha que trocar, mas os jogadores estavam sustentando bem, né? Eu acho que a estratégia, apesar do Flamengo ter a bola, a gente conseguiu neutralizar bem. O Léo fez boas defesas, como sempre faz, defesas importantes, mas não foi toda hora que ele teve que defender. Então, acho que a gente estava equilibrado para defender. E a gente sabia que se a gente fizesse muitas trocas, a gente tinha um risco de desequilibrar um pouco defensivamente, né? Então, foi mais em cima dessas decisões que a gente tomou as decisões das trocas um pouco mais para frente nesse jogo. Então, como vocês viram aí, né, o Paiva com as suas justificativas, Paiva com as suas ideias, deixando muito bem claro que, de acordo com ele, tem momentos do jogo que mesmo diante de dificuldades é bom permanecer com a equipe que está dentro de campo para que essas mudanças não possam ocorrer aí não causar uma desestabilidade, né, no time que está dentro das 4 linhas, mas o Vasco, mesmo diante desse discurso de Paiva, só conseguiu jogar após as alterações. E dentre as alterações, uma delas, é claro, foi a de Coutinho. Coutinho entra aí ao jogo exatamente, né, nos 29 minutos do segundo tempo, entra e marca um gol muito importante. Coutinho volta ao Vasco. E ontem foi o primeiro gol do Cria. Já chegou com tudo, já chegou com moral, já chegou marcando contra o rival. E o Paiva falou exatamente sobre a importância de Felipe Coutinho para esse time do Vasco da Gama. Coutinho é um jogador especial, né? Ele estava muito insatisfeito ali ficando fora dos jogos, né? E lutando muito para tentar voltar o antes possível. E é o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo
em qualquer lance. E hoje ele já mostrou, com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é, e vai nos ajudar muito. A gente vai fazer de tudo para ter o Coutinho em todos os jogos, a gente ter um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra. Meu amigo torcedor vascaíno, então, de fato, né, como vocês viram aí, realmente é um fator desequilibrante. Coutinho chegou, marcou, estreou com a camisa do Vasco da Gama, e a gente espera que daqui pra frente seja assim, entrando, marcando gols, mudando a partida, porque foi pra isso que o Felipe Coutinho está dentro do Vasco da Gama. A gente tanto falou, né, que outros clubes, outros times tinham grandes elencos, que saía um grande atleta e entrava outro atleta, grande também, e agora a gente olha pro Vasco da Gama e consegue ver isso, né? Sai um Payet e entra um Coutinho, sai um bom jogador, um ótimo jogador, e entra outro baita jogador. Então o Vasco hoje, pelo menos nessa posição de meio campo armador, tá muito bem servido. E o próprio Coutinho falou um pouquinho ontem, na zona mista, sobre esse sentimento de marcar um gol novamente com a camisa do Vasco, dentro do Maracanã, no Clássico dos Milhões. Estou muito feliz, a felicidade é enorme. Como eu falei lá no campo, estava ansioso por esse momento e eu queria muito estar em campo nesse último mês onde eu tive lesionado, mas agora já passou, estou de volta com o time e muito feliz hoje de ter marcado meu primeiro gol num clássico como esse, jogando aqui no Maracanã, com minha família toda presente, então saio daqui muito contente. Como eu falei, sentimento de alegria, felicidade, o apoio da torcida, o carinho da torcida eu recebi desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nas minhas férias, e esse apoio é muito importante sempre, então eu só tenho a agradecer. E hoje estou muito feliz de estar de volta, principalmente de estar voltando a jogar. A gente que joga futebol e às vezes passa por algumas lesões, a gente sabe quanto é difícil isso, mas hoje vale destacar a felicidade, a alegria de estar de volta nos campos. Meu amigo torcedor vascaíno, o Coutinho de fato voltou, né? Voltou querendo demais, voltou pra ficar. Mas olha, meu amigo, ele voltou apenas ontem, dia 15 de setembro, mas ele também diz que queria voltar muito antes. Felipe Coutinho abre um pouquinho aí o coração dele, né, na zona mista, e revela que ele já queria ter voltado há muito tempo. Insistiu, brigou, chegou a trocar realmente ideias assim, pedindo para voltar nessa última quarta-feira, pelo menos contra o Atlético Paranaense. Coutinho queria estar no Paraná, mas de acordo aí com ele, o departamento médico do Vasco fez de tudo para segurá-lo, para que seu retorno viesse a ser desse jeito, em alto nível. E parece que realmente agora vai. Então dê aí uma olhada nas palavras de Coutinho falando exatamente sobre isso, sobre o desejo que ele já tinha há tempos de estar novamente dentro de campo. Sim, significa muito para mim, pro time também. A gente vinha fazendo um bom jogo e acabou tomando um gol, então era importante a gente não sair perdendo hoje, pontuar. Mas como você falou, eu voltei, tive alguns jogos, não consegui performar tão bem, eu sou o primeiro a me cobrar, então eu estava ansioso por esse momento de marcar meu primeiro gol nessa volta. E esse período machucado também, por algumas vezes eu queria voltar antes, eu tentei voltar antes, mas não foi possível. Os jogadores que passam por lesão muscular sabem como é. Mas graças a Deus hoje eu estou bem recuperado e muito feliz com o gol. Na verdade eu queria muito ter voltado até antes de quarta-feira. A gente fez um trabalho muito intenso para poder, de fisioterapia, de tudo, para poder voltar antes. Eu voltei a treinar antes, mas infelizmente não deu para voltar antes do tempo necessário. Então eles fizeram o correto. No último jogo eu insisti pra caramba para ir com o grupo, mas eu tenho certeza que foi correto e tudo tem seu tempo. Hoje eu voltei e estou muito feliz de marcar mais uma vez com a camisa do Vasco num jogo como esse. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, você aí como bom torcedor, acha que agora que desencantou, vai embora? Deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. Coutinho marcou o primeiro de muitos que com toda certeza ainda virão, com a camisa do nosso Cruz Maltino. Deixe aí a sua opinião nos comentários, se você está empolgado com o menino Couto,
Você acha que realmente também agora vai para Felipe Coutinho dentro do Vasco da Gama? Coloque aí a sua opinião. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, né, dessa segunda-feira, e já estaremos aí de volta, trazendo ainda mais novidades com Fala Gigante na parte da tarde. Teremos também Boa Noite Gigante na parte da noite. Contamos muito com a participação e a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. Como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.